Salve, salve, turminha! Salve, salve! Que vocês tenham uma grande sexta-feira aí, um dia fantástico, um fim de semana melhor ainda, fim de semana de frio, né? E fim de semana que o Inter se despede de Criciúma, né? Pra, enfim, depois voltar ao Beira-Rio. Antes ainda tem Fluminense fora de casa, mas depois é Inter e Vasco, quando o Inter começa o seu retorno para casa já jogando no Beira-Rio. Esse fim de semana, Inter e Criciúma, melhor, Criciúma e Inter, né? Porque estaremos fora de casa, o mandante será o Criciúma. Então, a questão é a seguinte, ontem de noite, né, noite dessa quinta, o Criciúma foi ao Morumbi, perdeu por 2-1 para o São Paulo, é um jogo que até foi parelho, sabe, porque o problema é que o Criciúma sai perdendo com 58, 59 segundos de jogo, toma 1-0 já com o Alisson, ex-Grêmio, e aí, enfim, tu sai perdendo já, o jogo começa 1-0, já sabe que muda tudo, né. E depois o Luciano, também outro ex-Grêmio, faz 2-0. E o Criciúma vai descontar já nos acréscimos, lá numa falha do goleiro Jandrei, que bateu um tiro de meta no pé do Kaique, atacante do Criciúma. Enfim, 2-1. E o Criciúma agora busca recuperação contra o Inter em casa, né? Mas, vamos lá. Tem que ganhar. Mas para ganhar, o Inter precisa buscar algo que ainda não tem esse ano no Brasileirão, que é equilíbrio. O Inter ainda tem a melhor defesa do campeonato, apesar dos 2 gols que tomou do Atlético Mineiro. Mas também tem um dos piores ataques do campeonato. Então é um claro desequilíbrio. Melhor defesa com o segundo pior ataque. O pior ataque é do vizinho aqui. Pior que o nosso. Mas de qualquer forma, sofremos 7 gols, marcamos só 9. Já são 10 jogos. É muito pouco, vamos combinar, né? Menos de um gol por jogo. É realmente uma campanha muito ruim no setor ofensivo. Ou melhor, na fase ofensiva, né? Como gostam os modernos. O setor defensivo ainda está bem, está sólido. Apesar dos 2 gols de cabeça que a gente tomou do Atlético, né? Enfim. Mas o Cudê precisa encontrar esse equilíbrio entre ataque e defesa do Inter. Para jogar em Criciúma, a gente está sem atacantes. A maldita Copa América, né? Valência e Borré estão fora nas seleções. O Wesley e a Lara estão suspensos. O Luca Holanda está machucado. Sobra apenas o Luca Drummond, esse menino aí que veio de São Paulo, que chegou em janeiro, já virou profissional do Inter, que, quer dizer, o contrato não é de profissional ainda, mas está no elenco profissional. E sinceramente eu não sei do que é feito. Né? Dizem que é uma espécie de Damião. Enfim, eu sinceramente não vi ainda esse menino. Aquele dia ele entrou em campo por uns 12 minutos contra o São Paulo e não deu para ver nada. Mas enfim, minha ideia de jogo para o Inter em Criciúma seria fechar a casa, fechar o meio campo e tentar contra-ataques. O Cudê deve colocar na frente Alan Patrick e Wanderson ou Johan e Alan Patrick. E aí eu acho que é um erro, tá? Porque, vamos lá. Por exemplo, o Gabriel Carvalho, tá? Não deve começar o jogo. Eu tô falando aqui com a cabeça do Cudê. Eu colocaria o Gabriel Carvalho para começar o jogo. Duvido que ele coloque. Mas enfim, porque o Johan a gente sabe o que vai dar. A gente sabe o que ele pode dar, que é nada. O Gabriel Carvalho pode dar certo. O Johan não vai dar certo. Infelizmente essa é a verdade. Eu gostaria de ver também, acho que foi muito bem contra o Atlético Mineiro, e o Thiago Maia como segundo no meio campo, não como primeiro. E botaria o Fernando de primeiro volante. Mas também não sei se o Cudê pensa isso, porque o Fernando tem sido zagueiro para ele. Então, um possível Inter, tá? Vou dizer o que eu faria, o Inter que eu faria, tá? Fabrício, né, o nosso Dibu Martínez de Nova Iguaçu. Bustos, Vitão, Robert e René. Fernando, Maia, Bruno Henrique, apesar dos pesares. Não acho que esteja fazendo grande coisa, mas enfim, Bruno Henrique e Gabriel Carvalho. E aí na frente, Wanderson e Alan Patrick. Esse seria o time que eu escalaria. O time que eu acho que o Cudê vai escalar é o Fabrício, o Bustos, o Vitão, Fernando e Robert ou René, mas acho que é o René. Aí o primeiro volante tem mudado muito, né? Mas tomara que ele coloque ali ou o Rômulo ou o Bruno Gomes de primeiro, acho que o Bruno Gomes também pode fazer primeiro, deixando o Maia de segundo, aí vai botar o Bruno Henrique e vai botar o Johan, ou o Wanderson no meio campo. E na frente o Johan e o Alan Patrick, ou o Wanderson e o Alan Patrick. Eu acho que vai ser mais ou menos essa a ideia de jogo do Cudê, e tomara que dessa vez o Inter tenha aqui, ó, inteligência para jogar. O Criciúma vai atacar, joga em casa, ele ataca em casa, contra o Cuiabá, tomou uma goleada em casa, atacando o tempo inteiro, levando contra-ataques. Acho que é o jogo ideal para o Inter fazer de contra-ataques. Não tem ninguém de velocidade, paciência, faz um lançamento longo, se vira, dá um jeito de contra-atacar. Mas acho que o correto é o Inter contra-atacar em Criciúma, no Heriberto Rios, porque se não for assim, eu não vejo como ganhar esse jogo com um ataque tão desequilibrado como o Inter está. Sinceramente, não consigo ver. Então,
acho que o caminho é por aí, fechando a casa e tentando surpreender o Criciúma, porque com essa derrota no Morumbi, o Criciúma está a 2 pontos do Z4 e vai precisar ganhar o jogo. Então, vai vir para cima do Inter. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelo Benfica, para a gente pedir aqueles 5 segundinhos, pessoal, deixar o like. Deixa o like aqui embaixo, pessoal, porque é tão importante para nós, para a gente seguir aqui o canal, e é fundamental para a nossa sobrevivência o like e o carinho de vocês, tá bom? Fico no aguardo. Obrigado, turma. Obrigado pelo carinho de vocês. Bora lá. Bom, esse fim de semana a gente tem uma missão... Isso, boa, Rita. Obrigado por ter derrubado as coisas aqui. Rita ali derrubando minhas coisas aqui. Enfim. Temos uma missão esse fim de semana. Secar o Equador contra o México. Por quê? Porque se o México ganha do Equador e a torcida vai ser 90% mexicana no jogo desse fim de semana, o Valencia volta para casa já segunda-feira. Se o Equador passar, bom, aí sabe-se lá até onde vai. Mas, por isso é tão importante que o México vença o Equador esse fim de semana. O Valencia volta a campo depois da expulsão, né? Não jogou contra a Jamaica e agora joga contra o México. Tomara que não se machuque, bater na madeira, que fique bem, mas que perca o jogo. Sim, 2-1, quem sabe o México, um gol do Valencia para o Equador, mas vitória mexicana, porque daí o Valencia pode já desembarcar aqui no início da semana e já pegar o Fluminense durante a semana, se não me engano, quinta-feira o jogo, e depois o Inter tem o Vasco em casa. Então, tomara que passe México e não Equador, para que o Valencia volte, porque a gente precisa desesperadamente do Valencia em campo. O ataque do Inter não está produzindo, Alan Patrick e Bruno Henrique erraram gols ridículos contra o Atlético Mineiro, e se o Inter não começar a marcar gols, a gente não vai longe nesse campeonato, porque a defesa não vai segurar todos os jogos. Tá bom, turma? Nos vemos logo mais. Beijos, fiquem com Deus, né, Oliver?